Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. Um espaço onde analisamos a atualidade do mercado, antecipamos e explicamos a tecnologia, falamos com especialistas, antecipamos dicas e damos dicas para os utilizadores de veículos elétricos. Neste episódio, terminaremos com uma dica sobre cabos que pode fazer toda a diferença na velocidade do carregamento. O meu nome é Sérgio Magno e tenho, como é habitual, a companhia do Pedro Faria e Telmo Azevedo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE, nossos parceiros neste podcast. E, para ajudar-nos a analisar a grande notícia desta semana, a decisão da União Europeia em voltar atrás na proibição de venda de carros de combustão a partir de 2035, tenho o prazer de ter aqui a Carla Ribeiro, minha colega aqui no público, que tem escrito muito sobre este tema e que acompanha a indústria automóvel já, se calhar, há mais anos do que querias admitir, não? Provavelmente. Não vamos falar sobre isso. Viva! Viva! Então... Carla, Pedro, Telmo, obrigado. Obrigado por estarem cá. Boa tarde. Carla, começo por ti. Sim. Podes explicar um bocadinho o que se passou, de forma resumida? Vamos tentar. Então, o que é que aconteceu? No início desta semana... e muito pressionada ao longo do último ano por várias empresas do setor, mas também governos, a União Europeia anunciou que pretende atenuar as suas próprias diretivas que ditavam o fim da venda de ligeiros novos com motor de combustão a partir de 2035. Era só ligeiros, às vezes... Ligeiros. Sim. Ou seja, no lugar de uma redução de 100% face às emissões de 2021, Bruxelas quer agora limitar essa redução a 90%. O que é que isto significa, Sérgio? Significa que, por cada 10 automóveis novos vendidos, um poderá ser servido por uma mecânica a combustão, seja a gasolina ou a gasóleo. Para minimizar este impacto, a UE avançou que esta fatia de térmicos terá de ser compensada através da utilização de aço com baixo teor de carbono, fabricado na União, ou de combustíveis sintéticos, a utilização de combustíveis sintéticos e biocombustíveis. Portanto, a questão das emissões, os 10%, são 10% de carros ou 10% de emissões? Eu não percebi. São 10% de emissões, eu depois posso falar sobre isso. Portanto, pode não ser necessariamente 10% de carros. 10% dos carros, pode não ser necessariamente 10% de carros. 10% das emissões relativamente a 2021. Agora, claro. Pedro. Por isso é que eu dizia que é uma explicação em teoria, mas não é bem assim. Imagino para ti e para o VE não é, e para nós neste podcast não é a melhor notícia, não é? Esta decisão de voltar um pouco atrás, mas como a Carla disse aqui, também há outras decisões para reduzir a pegada carbónica, nomeadamente nos materiais utilizados, e também houve algumas ideias novas, como o Battery Booster, não é? Para aumentar a produção de baterias na União Europeia e apoios para a produção de carros elétricos mais pequenos e mais acessíveis. Sim, não deve haver como é que isto fica. É muito difícil de explicar, eu vou ter que ser um bocadinho longo, mas espero... Vamos aqui todos intervindo. Vamos aqui todos intervindo para explicar o que é que está aqui em cima da mesa, mas em números, assim, vendo a figura geral, a pintura global, isto pouco altera ou nada altera. Pois, estamos um bocadinho de acordo, não é? A percepção e aquilo que passa, a ideia que passa, é que é muito prejudicial. E nós vamos ter que ter aqui um trabalho extra de explicar às pessoas o que é que está em causa. Portanto, uma nota já importante é de que isto não é definitivo. Isto é uma proposta da Comissão Europeia que terá que seguir o seu processo legislativo junto do Conselho e do Parlamento Europeu. Dar nota de que o processo que terminou em 2023 começou em 2021, portanto levou 2 anos. E, portanto, é isso que nós temos. Portanto, em março de 2023, depois de um período longo de discussão, desde 2021, como disse, a União aprovou as alterações que impunham uma redução dos 100% de emissões. Portanto, aí não havia dúvidas. Os carros a combustão iam terminar a sua venda em 2035. Havia umas médias intermédias que punham para 2035 uma redução para 55% dos ligeiros de passageiros e 50% para os comerciais ligeiros, que também foram agora alteradas, passaram a ser 40%, e os construtores que não pagavam tinham multas elevadas. Nós chamamos isso o café, que era o CAF, mas nós internamente, vamos aqui brincando com isso, já fizemos várias vezes do café. São estas alterações que a Comissão faz a essa lei, portanto passamos a ter, em vez de ser os tais 100%, passamos a ter 90% das emissões. Mas como é que isto funciona? Portanto, a meta de redução de 90% do CO2 é definida em relação à linha base das emissões de 2021, que em termos gerais era de 110 gramas de CO2 por quilómetro. Eu estou aqui a simplificar isto e muito,
porque na verdade eram 95, mas que ajustadas ao NEDC, face à transferência para o WLTP, e ajustadas aos preços das médias dos construtores automóveis. Portanto, havia aqui algumas variações, mas vamos assumir que são 110 gramas para ficar mais simples. Portanto, é isso que baixa. Em vez de termos 100% dos 110, passamos a ter 90. Esses 90 dão cerca de 11. Portanto, a diferença dos 10% dá cerca de 11 gramas de CO2 por quilómetro. E este espaço, que varia entre os 0 e os 11, é aquilo que os construtores vão ter para produzir em veículos a combustão. E são permitidos veículos... Não tem que ser, não tem que ser, não é isso, Carla? Não tem que ser assim. Ou seja, de todos os automóveis vendidos, as ser emissões limite são essas. Mas, lá está, podemos vender 2 automóveis com emissões 0 é isso que eu vou... e um com 20. Exatamente. E temos uma média inferior. É exatamente isso. É muito difícil, é mais 4 com 0 e 1 com... Não, temos os plug-in que, bom... Vamos ver se as boas regras. Não, é isso que nós temos, exatamente. Portanto, temos os 11 de média que nos permitem vender todo o tipo de automóvel. E era esse cenário que nós estamos. Se nós formos pensar que vamos conseguir, vamos aqui para um cenário completamente ideal. Vamos pensar que vamos conseguir produzir veículos com extensor de autonomia com 22 gramas por quilómetro. Vale 2 carros, em média. Então, conheces algum atual com... O único no mercado que está aí é o Mazda. Há um Mazda que tem extensor, um MX. Não, temos também a Leapmotor com extensor de autonomia. Também tem um extensor. O C10, por exemplo. Mas esses carros estão longe dos 22 gramas. Portanto, vamos ter que investir para que eles cheguem aos 22 gramas. Não sei, por acaso. Mas se tivermos esses 22 gramas, até nos permitiria vender 50% dos carros. É? Portanto, teríamos 50 com emissões 0 e 50 com... Que é a sensação que eu tenho, mas a Carla tem mais esse feeling, provavelmente, que fala com as marcas sobre isto, que é a dificuldade ou quase a impossibilidade de respeitar mesmo este... Não é? Porque vai ser mesmo muito difícil. Ou seja, não é assim tão mais fácil do que o 0, não é? No fundo é isso. Primeiro temos uma questão que é... Estas intenções, como bem disseste, que não são definitivas quando são anunciadas... Temos a Alemanha e a Itália muito aliviadas e a Volkswagen satisfeita. Poucas mais marcas manifestaram algum tipo de contentamento. E a questão é como é que se controla isto e até que ponto é que, a dada altura, valerá a pena investir numa linha de produção de plug-in ou mesmo com extensor de autonomia, quando depois só se pode vender uma quantidade muito reduzida. Era isso que eu ia dizer já de seguida, que é... Mas agora o C10 são 10 gramas. Exato. O C10 já são 10 gramas, ok. Tinha ideia que era baixinha. Mas essas gramas, é o teste, são as contas. É um teste, sim. Mas que vão ser revistas muito em breve. Mas sim, mas portanto os extensores de autonomia seria uma boa solução para aliviar aqui a... Mas só corresponde... Aliás, não corresponde às necessidades de nenhuma marca europeia. Eu acho que porque Leapmotor é chinesa, e Mazda japonesa, portanto... Mas se nós formos para um veículo a combustão, esses veículos a combustão em média deverão andar entre os 120 e os 140, não é, atualmente. Esses 140, já temos alguns mais baixos, mas se considerarmos que são 140 veículos com alto grau de emissão, isso já só vai permitir vender cerca de 8% desses veículos. Sim. Isso não tem escala, não é? Exatamente. Qual é o fabricante automóvel? Nós vamos ter provavelmente o problema inverso, não é? Que é os carros a combustão é que vão se tornar demasiado caros para produzir e como é que... Pronto, enfim, vamos ver como é que... Aqui os construtores têm duas soluções. Investir no desenvolvimento de veículos com extensor de autonomia ou plug-ins com baixo teor de emissões, que vão ter que fazer um investimento em detrimento daquilo que é o investimento na mobilidade elétrica direta. Isso não me parece que seja um futuro muito promissor. Ou então continuar a vender veículos a combustão normais, cada vez em menor escala. Não é? E, portanto, menos produção, maiores custos, mais caros. Portanto, não me parece que seja para os construtores qualquer... Mas, Carla, é um bocado isso que os construtores têm dito, não é? Não parece ter havido assim uma reação positiva. Tirando a Volkswagen, não? Tirando a Volkswagen. Sim. Não, temos várias impressões diferentes, mas temos as marcas que já investiram tudo na eletrificação. Claro. E, neste momento, um passo atrás implica um custo muito elevado. Acusa um bocadinho de concorrência desleal, não é? Porque eles fizeram investimento, porque é que outros não fizeram, não é? É isso. Exato. Temos também, por exemplo, a Stellantis, que não diz isso, diz que considera este pacote insuficiente, e a Stellantis
tem uma vantagem que tem a plataforma multi-energias, portanto não mais precisa de preparada. fazer um investimento extra para produzir poucos carros térmicos, porque a plataforma é a mesma. Mas, de facto, seja por um motivo ou seja por outro, o que dá a ideia é que Bruxelas não faz ideia do que é que está a fazer. Portanto, exatamente, não agradou nem a gregos nem a italianos. Mas Nada. há aqui Foi ao outras contrário. coisas que foi aquilo Só que falaste italianos há e pouco, alemães. Sérgio. Bem Tentaram visto. ficar no meio. Mas, desculpa lá, mas aqui há uma possibilidade. Por exemplo, não sei se provavelmente vão continuar a poder fazer médias, não é? Um fabricante como a Stellantis, um grupo... Nada aponta que se deixe de fazer. Não sei é se, após 2035, continuar-se-á com esta coisa da compra dos créditos, das compras Pois, de emissões, sim. que hoje em dia é possível, não é? Sim. À Ou seja, partida- vamos explicar isto, é uma marca comprar a outra que tem menos emissões, esses valores para equilibrar as suas próprias contas de emissões. 70%, posso ir buscar para os 90 ou os 20 que falta a outra marca que Sim, tenha se mais. eu tinha 1 milhão para pagar, em vez de pagar esse 1 milhão, vou comprar alguns créditos, pagar Sim. alguns créditos e já não pago essas multas. Como tu disseste há pouco, Sérgio, há outras medidas que foram tomadas, mas que todas elas vão no sentido da eletrificação. Sim. Apoiam e forçam ainda mais a eletrificação. Uma delas é muito boa para aquilo que é Portugal. Ela pode vir a ser muito boa, que é a produção do nosso veículo na Auto Europa. ID1. Nosso, o ID1 da Volkswagen. O ID1. Aí está a Volkswagen, no nosso caso, é até No nosso positivo. caso até é muito positivo, porque esses veículos, a proposta da Comissão Europeia, portanto veículos até 4.2 metros, é de que sejam valorizados em 1.3 as suas emissões, ou seja, vendes 100 carros, eles consideram-se 130 de zero emissões. Fazer médias é bom. Aí estás a Isto fazer é perigoso. Volkswagens, ID1. Isto é muito perigoso, porque a Comissão prevê incentivos monetários, incentivos de poupança nas autoestradas e em outras diversas portagens, mas prevê valorizá-los em 1.3, ou seja, cada veículo desses vai permitir ao construtor também vender mais veículos a combustão. Portanto, temos aqui uma situação um bocadinho complicada. Mas por outro lado, estão a facilitar o acesso a veículos 100% elétricos em segmentos mais gama baixos. mais mais acessível. baixo, Vai uma gama mais democratizar acessível. e provavelmente tendencialmente puxar para a Há uma coisa que eletrificação. nós nos estamos a esquecer, é que os chineses, se nós dermos incentivos a esses carros, se lhe dermos todas as vantagens e os colocarmos a 10, os chineses vão encontrar forma de cá chegar com o mesmo preço. É isso que temos que pensar. Portanto, esta parte dos incentivos e tudo isso, temos que considerar que do outro lado não vão ficar parados. E, portanto, vão continuar a lutar também por esse mercado. Esse veículo tinha que ser 100% europeu. Mas há aqui uma questão eterna quase, que nós já discutimos algumas vezes, que é, ao permitir ou adiar estas metas, no fundo estamos a perder concorrência a longo prazo, não é? Para os chineses, ou seja, não estamos a resolver o problema, porque na China continua-se a evoluir e, portanto, nós é que perdemos o comboio. Mas este processo, Carla, dos 90% dos 10% e com estas variações todas que existem, acaba por forçar um bocadinho também a evolução. Portanto, se calhar aí a Comissão até fez um bom trabalho. Muito bem, sim. Sim, foi aquilo que eu disse, não era? Que era exatamente todas estas outras adições a este programa são no sentido da eletrificação. O Battery Bolster, que isto não é novo, já existia, portanto é um programa para apoiar a construção de fábricas de baterias na Europa, mas mesmo com o desenvolvimento das células, não é a montagem de packs de baterias como tem sido muito comum agora. E agora vamos falar do polo positivo, não é bem assim, já há soluções. E depois temos também a descarbonização das frotas empresariais, mas que aí Portugal pouco tem a acrescentar. Nós, mesmo ao dia de hoje, as metas que são apontadas nós já devemos cumprir a 100% ou lá muito perto. Nós temos nas frotas já uma grande penetração de veículos elétricos. Graças ao nosso sistema... Aos 100% relativamente ao objetivo atual, não o de 2035. Sim, atual. Sim, mas temos nas frotas também uma elevada percentagem de híbridos plug-in. Pois, esse é o ponto. Na teoria, são fantásticos e que nos permitem cumprir com as emissões e cumprir com objetivos, mas depois a forma como eles são utilizados, sem a parte elétrica, acaba por fazer o contrário. Mas, Pedro, deixa-me só acrescentar uma coisa. Porque neste programa que eu estava a dizer da descarbonização das frotas, eles são incluídos. Sim.
Sim, por acaso foi um dos detalhes que me chocou, francamente. Exato. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa nesta ideia dos carros pequenos, acessíveis, até 4,2 2 metros. Eu vejo aqui outra vantagem, porque a Europa, nos últimos tempos, tem estado a construir carros cada vez maiores, mais pesados. Aliás, a eletrificação fez subir um bocadinho mais o tamanho e o peso, não é? Há uma potência claro, até porque em carros mais caros tu consegues ter maior retorno. Exatamente. Mas, e dispersar melhor o custo da bateria. Exatamente. Mas nesta fase em que estamos a ver o parque automóvel a agigantar-se numa Europa que não vai crescer para lado nenhum, o apostar em carros mais pequenos parece-me uma muito boa ideia. Muito, sim. E tem toda a ajuda, aquela até porque parte o objetivo estudar... final não é esta questão de ser elétrico, não ser elétrico, ser sustentável. O ser mais pequeno é, por definição, mais sustentável. Não, menos materiais, menos espaço ocupado nas cidades. E a forma como os incentivos estão a ser pensados, aí eu acho que pode beneficiar diretamente a indústria europeia. Parece-me que é realmente o caminho, esse é o objetivo. Claro. E essa parece-me ser, de todo o pacote, realmente a melhor para acabarmos solução. este tema, porque eu sei que isto nunca se faz a um jornalista, mas bola de cristal, achas que ainda vamos ter mais umas alterações a este projeto até 2035? De certeza. 2035 é já a virada da esquina. Sim. Embora falte muito ano, é uma década. Que... Mas, quer dizer, tudo vai mudar. O cenário imaginado para 2035 em 2021 foi precisamente antes de uma guerra na Europa. Tudo mudou. Sim, as prioridades das pessoas mudaram e dos governos também mudaram. E a política e a na capacidade Europa. também, Sim. não é? A capacidade de resposta alterou-se. Esse é mesmo o maior perigo. Que nós fizemos uma lei em 2023, alterámos-la em 2025 e os construtores automóveis agora pensam que em 2027, 2029, 2031 vão continuar. Ou seja, sim, não é aquilo que foi o que a Carla disse, né? Não. Só vamos agora entrar no campo dos desejos. Pode ser que em 2035 já haja condições para ter infraestrutura para hidrogénio. Sim, agora que... Voltamos a esse assunto um dia. Eu queria dar, como comecei, queria dar aqui uma nota sobre este tema final, que é, isto vai passar para o Parlamento Europeu e para os Estados-membros. E, portanto, cabe-nos a nós influenciar junto da nossa tutela estas decisões e, portanto, forçar a que Portugal e os nossos deputados europeus tenham a posição correta neste tema, ou aquela que nós julgamos correta neste tema, e fazer isto. E ainda temos outra solução, não é? Nada impede que Portugal... Espanha, França já o anunciaram de alguma forma, apesar dos recuos da União Europeia, os assuma também no seu território. Isso é possível. Muito bem, já ultrapassamos muito o nosso tempo para esta análise, portanto não vamos analisar mais notícias da semana, vamos diretamente para o polo positivo e o polo negativo. Uma rúbrica em que, como o nome indica, selecionamos o melhor e o pior do que se passou na área da mobilidade elétrica. Eu vou começar com o polo positivo, porque visitei a fábrica em Sunderland da Nissan, onde foi iniciada a produção do novo Leaf, um carro claramente mais tecnológico. A eficiência, se os consumos anunciados forem parecidos com a verdade, será um dos mais eficientes do mercado, tecnologicamente mais avançado. E há aqui uma questão interessante, que é a capacidade de produção que falávamos da União Europeia e dos problemas da bateria. É que ao lado desta fábrica há uma gigafactory de baterias, com produção claramente acima da capacidade, da necessidade da Nissan, e uma fábrica que fabrica tudo. Fabrica mesmo as células. Eu vi as células a serem produzidas, com grandes níveis de exigência qualitativos. Produzem as células, produzem os módulos, o pack até que é produzido noutra entidade, também ali próximo, o que significa que ali, em termos de logística, o problema terá sido resolvido. E uma fábrica tem uma capacidade de produção de 15,8 gigawatts-hora por ano. A primeira fábrica de baterias por Nissan Leaf na Inglaterra produzia 1,8 gigawatts-hora por ano. Portanto, estou a ver aqui já a diferença, e acho que esta é uma boa notícia para a Europa, para a produção na Europa. Não sei se a gente pode considerar ainda o Reino Unido a Europa, não é? Mas
Mas pronto, e o Leaf também. Seja lá, o Leaf diz-nos muito Sim, aqui. sim, Então, em Portugal, foi um pioneiro da mobilidade Vamos elétrica. ver o preço do carro. Dizem que vai ser uma boa funciona. surpresa, mas as marcas estamos habituados a promessas destas e depois na final não é assim tão bom. Mas o carro foi muito pensado para ser também acessível, voltar à ideia original e, portanto, é mais uma proposta, uma fábrica de baterias de grande qualidade na Europa e acho que estas duas questões, de facto, valem o polo positivo. Polo negativo. Pedro. Eu vou Hoje partilhar estás com a aqui parte que negativa. o Telmo até acho que sabe um bocadinho mais do que... Teve agora notícias recentes sobre isto. O polo negativo, nós estamos com o atraso dos regulamentos e portarias para o novo regime jurídico da mobilidade elétrica. Portanto, nós temos um novo regime jurídico da mobilidade elétrica que previa até 17 de dezembro, nós estamos a gravar isto a 19 de dezembro, e previa até 17 estarem todos publicados. Exigia isso no decreto-lei. Não aconteceu até dia 17, mas Telmo, eu acho que nós tivemos aí notícias agora recentes de que vai acontecer em breve. A Secretaria de Estado já garantiu que já estão feitos e estão na calha para serem emitidos nos próximos dias. Vamos ver em que data. Não cumpriram a data, mas por pouco. Revelou um bocadinho. E nós estamos aqui a recordá-los de que a data já passou, Queriam já prenda de passaram Natal. 2 dias. Este polo positivo vamos entender como um Polo reminder. negativo, Este polo negativo vamos entendê-lo como um reminder daquilo que... Vamos esperar que então apareça o novo regulamento. Telmo, ainda querias acrescentar aqui uma... Queria acrescentar aqui um polo também negativo da notícia que saiu esta semana sobre a possibilidade da EML retirar os incentivos para os veículos elétricos na nossa cidade de Lisboa, porque diz que já são mais veículos elétricos e que o rendimento deles está a ser uma afetado. notícia, já viste, Telmo? E não é uma notícia para os elétricos, mas o que eles dizem é que já existem mais de 4.500 dísticos verdes emitidos e que 49% desses veículos são de fora do município de Lisboa. Ok. E que 62 dos veículos emitidos são fora da AML, portanto da área metropolitana. E portanto, eles dizem que se todos esses veículos viessem hoje para Lisboa, ao mesmo tempo, que é algo muito improvável, iriam ocupar 46% dos lugares da AML na nossa cidade. Mas se viessem e tivessem outro tipo de... Seria pior. Não, isso é o que eu digo. Eu acho que nós não temos que nos importar se um dia os únicos que paguem o estacionamento em Lisboa sejam 100% elétricos. Nós podemos suportar a 100%. Os 100% elétricos podem suportar a 100% o orçamento da EML. Os outros não podem vir. Vamos continuar a ter uma diferenciação positiva e é isso que é fundamental. Primeiro, vens de transportes. Se conseguirmos. A seguir, se não viermos de transporte, vimos de um veículo 100% elétrico ou sem emissões. E é isso... Mas é uma má notícia que advém de uma boa. Sim, portanto, aquilo que a EML está a estudar, já para o próximo ano, é, portanto, reduzir o estacionamento prolongado destes veículos, portanto, com restrições temporárias e de tarifários, para que estes veículos não estejam tanto tempo no mesmo lugar durante... Portanto, faz sentido. Libertar a rotatividade. Não. Quer dizer, pagar nunca faz sentido, mas sobre o grande plano... O que é curioso é que esta notícia surge precisamente no mesmo dia em que em Bruxelas se fala em incentivos à mobilidade elétrica e a necessidade de aumentar o parque automóvel elétrico. Sim, é verdade. Portanto, vamos dar apoios como portagem, etc. E há outra coisa não... que estes números, quem vem em Lisboa e vê os carros estacionados não correspondem bem à realidade. Eu acho que há muitos veículos, vemos muitos elétricos. No Parque das Nações, eu chego a ver ruas que têm mais carros elétricos estacionados do que dos outros. É verdade, é um bocadinho... Há zonas muito diferenciadas. Mas no geral, não me parece que estes números correspondam àquilo que nós vemos. Já chegamos a ponto Exato. de precisamos de retirar apoiar, este não é? tipo de incentivo? Não, pelo contrário. Claro que não. A diferenciação tem que continuar. A diferenciação, a discriminação positiva dos veículos 100% elétricos tem que continuar. Melhorar aqui os ares. E atenção que este incentivo não é... Portanto, os veículos não entram gratuitamente em Lisboa. Portanto, existe um dístico que se paga 12 euros. Quem diz que existe isenção total, ela não existe. Já estamos a pagar. O que eles querem é que as regras mudem. Também em defesa da EML não se fala no anular. Nunca viste. Não, é que não falam no anular completamente esta situação dos 100% elétricos. Pode haver, é apenas cidades, algumas alterações e limites temporários e outras coisas que têm que ser alteradas. Não é? Muito bem. Bem, vamos então para a dica da semana, para terminar. E, Telmo, aqueles cabos conhecidos por Type 2, que vêm muitas vezes com os carros para carregar em postos ditos normais, de carregamento normal, ou nas wallboxes.
há ali um género, não é segredo, mas há um erro que acontece com alguma frequência. Não é segredo, mas a questão é que estes cabos têm uma determinada amperagem limitada, portanto tem uns condutores que podem estar limitados a uma determinada amperagem. E depois ainda existe uma diferença, que existem cabos monofásicos, que só têm uma fase de corrente, e outros que são trifásicos, têm 3 fases de corrente. E aquilo que temos sempre que garantir é que o nosso carro é compatível com o cabo que estamos a usar. Se queremos que o carro carregue rapidamente num posto público, e se o carro for trifásico, temos que comprar ou ter um cabo desses trifásico. Já tivemos vários casos onde foram entregues cabos monofásicos a clientes com carros trifásicos, e a pessoa sente-se enganada porque acha que o carro tem um problema no carregador, ou o carregador não está a entregar a potência que devia estar, porque basicamente está a usar o cabo errado. Portanto, convém olhar para as amperagens dos cabos, que se o cabo é trifásico ou monofásico, e garantir que o veículo é compatível com esse cabo. E, portanto, até podemos olhar para os pinos, ver se tiver lá... muitos pinos. Muitos pinos, quer dizer que é um cabo trifásico, se estiverem todos preenchidos com pinos de metal. E se o carro também tiver esses mesmos pinos de metal em toda a sua ficha de carregamento, quer dizer que o carro é compatível. Só houver buracos que estão vazios, temos que saber que o carro é monofásico e o cabo tem que ser compatível com esse veículo. Normalmente, para simplificar, os carros que carregam carregamento normal 11 e 22 kW são trifásicos, não é? Exatamente. Portanto, preciso de um cabo trifásico. Pode acontecer, que já aconteceu muita gente que isto não carrega mais depressa, e afinal era só o cabo. É melhor eu nem contar aquilo que me aconteceu esta semana, porque eu andei quase 2 meses a reclamar de um carro e depois é que vi que o cabo era monofásico e não era trifásico. Portanto, isto acontece mesmo, não é? Mesmo com pessoas que devia ter posto isso em causa. Sinto-me menos mal. Não, eu devia ter posto isso em causa desde o princípio, e não fui lá ver o cabo e andava a reclamar de que o carro tinha qualquer problema. Andava mesmo, andei 2 meses assim. Muito bem, e assim terminamos este segundo episódio do Plug-in, o podcast do público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Tenho que sublinhar isto, senão o Pedro e o Tom ficam chateados. Exato. Aproveito para apelar o envio de sugestões para temas que gostaria de ver aqui analisados através do e-mail sergio.magno@publico.pt. Aliás, posso desde já dizer que, em resultado dos primeiros pedidos, o próximo episódio será totalmente dedicado a explicar quais as características e tecnologias específicas que deve estar atento na escolha de um carro elétrico. Próximo episódio a não perder. Obrigado, Carla. Obrigada. Obrigado, Telmo. Obrigado, Pedro. Até para a semana. Obrigado. Boa tarde. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.